Bom dia, boa tarde, boa noite, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Eu me chamo Abner e no vídeo de hoje a gente vai criar um maior, praticar um maior entendimento com um movimento retilíneo uniformemente variado. Tentar ressaltar mais volume de pensar nessa razão de formularidade para render entendimento entre nós, científicos, e desses dados nos hidratar e transmitir para os determinadas disposições materiais que a gente for encontrar a revelação quando cabida desse realce de entendimento, que ele é muito valioso, a tudo que tem uma certa aceleração escalar tem um ponto de saída crucial, que é um emaranhado onde permite, quando aplicado força, controlar o nível de escala. A gente está falando, é claro, de pedais, de fontes. E fontes são coisas que impressionam a gente, Tudo na natureza consegue ser sobre o Sol uma filha de fonte, um desfio de fonte. E aí tudo entrega para nós uma certa natureza de precisão. Só que a gente imprecisamente tenta dirigir as transduções sinápticas que elas se traduzem para dentro de nós sobre a nossa desorganização a partir dessa fonte de emissão solar. Isso nos consola, nós sofremos transformações por isso. Então, se você escolhe alguém, saiba que esse alguém tem um volume de efeito nessa evasão de transformação. Então, é muito valioso, É incrível. Esse trabalho é tão valioso que as pessoas o escondem, pois sabem do valor, tem medo de perder. Só que esse valor não se perde, Só se ganha quando dá, Ganha o que? Ganha volume de controle, volume de afirmação do encontro do ponto de controle. E a gente tem alguns agentes científicos que ganharam muito, e a gente também vai caminhar sabendo desse realce, A gente vai botar essa cobertura no nosso consentimento para poder, ter uma maior afirmação a respeito, desse respeito que é uma decoração de ordem que consegue ser admitida para todos nós, em comunhão. Então, se bora nadar nessa corrente, pedalar nessa engrenagem que é o movimento retilíneo uniformemente variado. Também chamado de MRUV, miro de vista, miro de vetor, O que vai ser esse vetor para nós?
esse vetor para nós vai ser a gente tem esse V aqui, ó, e ele vai ser simbolicamente utilizado para a gente, né? Vai ser um utilitário para a gente se desenvolver, porque o V ele consegue desse ponto desassinar vários graus de V, né? Olha só, apenas com uma mudança de ângulo. Então a gente tem esse triângulo aqui, ó, que deixa tudo a ver na nossa razão, conforme o compasso e o tempo vai passando, a atividade vai entrando, né? Então a gente tem essa passagem que consegue desarcar contração. Por quê? Porque a gente tem essa corda aqui, ó, essa corda que cintila entre escala. E essa escala é uma escala de organização muscular, tá vendo? A corda para nós é uma contração que é estilisticamente renderizada pela palavra que desacorda cálculo interior. A contração ela se faz escalar tanto pela potência de entrada quanto com a potência de cintilação orgânica. Então a gente tem uma soma de potência que a gente chama de aceleração. Velocidade de desimportar com a eminência de dados, potência. E o movimento, ele modifica a aceleração quando existe essa interiorização cintilando, né? Quando a gente cintila a partir do controle dessa corda aqui, ó, a gente movimenta os músculos a partir da contração. Só que a contração é uma renderização de definições escalares. Então a gente escala palavras, porque palavras são vetores. Palavras, né, fazem com que a gente eleve o real para o irreal. Então o irreal é um pontinho de contração que vai desangular o músculo. Então olha só, olha o irreal aqui entre o V, né? Não fez um ângulo. Isso é trigonometria na matemática. Entenderam, pessoal? Por quê, pessoal? Porque a gente tem, ó, a ondulatória. E não é fenômeno ondulatório, isso é cálculo de desencontrar a corda de sentido da razão. Então a corda, ela se descontrai a partir de escalas, e as escalas fazem o quê? Elas avolumam a precisão acelerada ou desacelerada. Para tudo. Então olha só, se a gente quiser desacelerar aqui, a gente vai ter que fazer uma prensa, né? Então olha o pedal. Então a gente tem o pedal de aceleração que é para cá, é horário, e o da desaceleração que é anti-horário, dentro dessa assinatura aqui, ó, enérgica. E aí a gente consegue acender as chamas na proporção de V certo, ou de contração certa, graças a esse trabalho desangulatório. Porque a gula é o ângulo. A vírgula, olha só, a vírgula não é isso?
Olha só, dependendo do tamanho da vírgula, ela desinforma o tempo, por causa que nesse tempo aqui ela está mais perto da fonte, aqui ela está mais longe. Então é como se fosse mesmo o entendimento de átomos, né? E a aceleração escalar. Só que quando a gente controla esse pontinho aqui, ó, aí a gente fica fascinado, a gente fica enamorado pelo valor de ter controle, de ter pedal, né? Opa, pedal, né? Nós temos o pedal. E aí o que acontece? A gente movimenta esse pedal a partir das variações que vão uniformizar a cintilação que vai descolocar a gente na versão certa. Ó, ver aqui, ó, no ângulo certo, na frequência de chama certa. Então olha aqui, né? O sentido vestindo a gente. Perfeito? Então vamos lá, vamos navegar. Vai um copo de sentido aí. Nossos poços de choro. Bom, movimento retilíneo uniformemente variado é aquele que é realizado em linha reta, por isso é chamado de retilíneo. Então, nós temos nesse entendimento uma linha reta, né? Linha reta. Ok. Por isso é chamado de retilíneo. Além disso, apresenta variação de velocidade sempre nos mesmos intervalos de tempo, uma vez que varia da mesma forma, o que revela constância. O movimento é chamado de uniformemente variado. Então a gente tem a variação da velocidade. Então, essa velocidade variando é o pedal, é a contração escalar, tá vendo? Entre esses parênteses. Olha só o que acontece com a contração, né? Você tem essa janela e você pode controlar ela, né? Então a gente tem esse controle. A trajetória reta desse movimento pode ocorrer na horizontal ou na vertical. Então essa linha reta horizontal ou vertical. Exemplo disso é um carro percorrendo um trecho retilíneo em uma estrada ou um foguete sendo lançado no espaço. Dessa forma, a média da aceleração é igual à sua variação ocorrida em determinados intervalos de tempo, o que é conhecido como aceleração instantânea. A média da aceleração é igual à sua variação. Então, olha só. A aceleração Então, para a gente aceleração, a gente tem que fazer um pisar no ar, né? Então, pisar positivamente, horariamente. Vai ser a variação da velocidade, né? Vai ser o pedal na velocidade, variando o tempo de segurar esse pedal na velocidade, né? Então, o que vai acontecer?
você tem a velocidade aqui, ó, média. Aí, opa, vem um pedal aqui, ó. Pedal positivo. Horário. Então, olha o que acontece com a onda. A onda vai fazer assim, ó. Vai aumentar a frequência em determinado tempo. Então, ó, em um tempo a gente tinha assim, ó. Mas com esse pedalzinho aqui, ó, a gente ficou com isso aqui, ó, para um tempo. Então a gente tem essa variação, ó. Né? Que legal, olha. Né? E agora, se a gente soltar o pedal, ele vai voltar para o constante. Por isso que é acelerada. Então a gente pega desse ponto aqui, ó. Esse é o ponto. Então imagina só, como se fosse uma mangueira, né? Você tem uma mangueira jorrando água, né? Se você aperta ela nos eixos, tanto horizontal quanto vertical, a pressão vai aumentar. Então é como se a gente estivesse aumentando a aceleração. Delta V vai ser igual a V final, a velocidade do móvel final, menos a velocidade inicial. E aqui o tempo vai ser o tempo final menos o tempo inicial. Desses cálculos resultou a fórmula do MRUV. Então vocês lembram que a gente tinha a fórmula do espaço, né? A velocidade sobre o espaço. Velocidade é igual a S0, espaço é igual S é igual a S0 mais VT, velocidade vezes o tempo. Agora, substituindo nessa forma, se a gente pegar e fazer, ó, substituir esse S, que é o espaço que a gente está calculando, né? E a gente colocar velocidade no lugar. Então, ó, o espaço que é o quantos triângulos em dado tempo, contagem de triângulos, quantos triângulos tem. Agora vai ser quanto de velocidade, né? Então o triângulo ele vai, ó, desvirar para nós a forma. E olha só, agora a gente está com o triângulo por cima, hein? Agora é do segurando o nó por cima, velocidade. Olha que legal. E essa camaradinha aqui, ó, vai ser igual a velocidade inicial. Vamos desenhar aqui, legal. Mais a aceleração vezes o tempo, né? E aí agora essa velocidade aqui, ó, que era constante, esse ponto, esse constante aqui, ó, vai se revelar inconstante, né? Inconstante. E aí a gente vai calcular os pontos inconstantes, né? As cordas inconstantes. Então os acordes
inconstantes. Física é você fazer contagem de efeitos no tempo. Isso é física. Efeitos o quê? Das matérias que se movimentam, né? Das mudanças. Por isso que ela se atrela muito bem com a nossa querida química, que é o agente modificador. É o agente que tenta atiçar a modificação para efeito de equilíbrio, né? Embora existem pessoas que querem ver se as pessoas conseguem rendimento desequilibrado na natureza e ser elevado a uma surpresa de transformação, né? Uma verdade significante, às vezes para salvar alguma coisa. Então, velocidade vai ser metros por segundo e a aceleração é metros por segundo ao quadrado. E o tempo é em segundos. Para essa forma. E aí agora a gente precisa de entender o conceito de aceleração e de retardar a ação. Porque a ação ela está para acontecer, né? Vamos ver aqui. A ação está para acontecer quando revelada. Agora, quando? É o que a gente quer saber. Quando? Quando? Toque. Toque. Quando? Isso é o barulho da sua tempestade interior. Isso é o barulho do seu descasco de fibra nervosa. Então a gente está aliando aqui o conhecimento o conhecimento anatômico que eu tenho. Por quê? Porque faz todo sentido entender, até mesmo para engenharias elétricas e tal, circuitos elétricos, que a gente tem fibras de transporte, né? E essas fibras de transporte, quando elas se ligam, elas buscam ligações inteligentes para desaver a velocidades ou controle. E aí quando a gente descasca alguma coisa aqui, ó, ou retarda ou acelera, ou seja, tem um descaso, né? Tem uma ação para acontecer. Tem um mais ou menos aqui, ó. Quando a gente descontrola esse mais ou menos, a gente desarca com uma batida de porta, né? Toque, puf, toque, puf, toque, puf. E aí quando pensa que não, a gente fica enviesado de acelerações escalares em determinada região. Essa região, quando muito sofrer esse enviesamento, pode sofrer processos patológicos. Por quê? Isso acidifica a região, muda o pH, corrói células, lesa substâncias micro-orgânicas que fazem controle neuroadrenérgico, neurológico, cerebelar, metabólico. Então, isso é muito importante a gente entender, porque a qualidade de vida e a gerência do espaço-tempo em que a gente
carrega a alma no nosso interior, no lado individual mesmo, depende dessa base de importância. Ó você aqui, ó, tentando se conter isso, né? Você é esse ponto no espaço-tempo. E aí no seu interior você tem, sabe quantos? 37 trilhões de vocês. Alguns sentem mais, alguns sentem menos, dependendo da sentença, da cintilação que você faz, do cuidado de gerência. Ok? Voltando então a esse conhecimento, vamos lá. Vamos desqualificar-nos para entender essa história de aceleração e retardamento. Voltando aqui, ó, que eu estou fazendo que esse V aqui, ó, para cá vai ser horário e vai representar a aceleração. Acelera, né? Pisar para cá. Agora, esse mesmo V, só que para cá, ele vai representar para nós o anti-horário, ou o retardo. E aí o controle disso daqui, ó, nos revela o equilíbrio. Porque todo movimento depende desse acordo de escala. Tá vendo a escala aqui, ó? O 0 e 1. Então isso aqui, ó, nada mais nada menos do que uma regra de 3. V. Vamos lá. Acelerado. O movimento retilíneo uniformemente acelerado ocorre quando um corpo cuja velocidade aumenta sempre na mesma proporção ao longo do tempo. Então, a aceleração proporcional. Proporcional ao que? Ao horário, à oração. Exemplo disso é ligar uma moto que está estacionada, velocidade inicial 0, e começar um percurso. A moto vai ganhando velocidade de forma constante, né? Ela não vai de 0. A moto, ela não vai a moto, ela não vai de 0 metros por segundo a 100 metros por segundo sem que passe o tempo, né? Ela precisa desse space aqui, ó, dessa especialização escalar. Se ela não escalar isso aqui, ó, ela não vai ganhar o V, que é o que a gente estava vendo lá, ó, né? A aparência dessa corda aqui, ó. Mas para ela parecer que está girando assim, ela tem que fazer 3 dessa. Que chique, né, cara? Isso é o universo, isso é o arco-íris, isso é você e você não sabe. Ou sabe agora. Movimento retilíneo uniformemente retardado. O movimento retilíneo uniformemente retardado ocorre quando o corpo em movimento reduz a sua velocidade de forma constante ao longo do tempo. Neste caso, a aceleração terá sinal negativo. Então, a única coisa que a gente vai pôr agora vai ser esse sinal aqui, ó, de diferença para a velocidade, né? Então, a gente, em vez de ser de 0, né, a gente vai de um número maior, de 100. Vamos pegar aqui a moto. A moto agora ela vai de, ela está em 100 metros por segundo, né? E aí agora ela vai de 100 para menos
para 0, né? Só que o que acontece? Para ela ir de 100 para 0, eu tenho que aplicar um valor aqui, ó, nesse espaço e nesse tempo de diminuição. Então, a gente vai ter que aplicar a subtração da velocidade, né? Então aqui o que a gente vai fazer? A gente vai para baixo, né? Vai segurar para baixo, vai puxar para baixo. E por que vocês sabem por que o sinal de subtração vem assim, ó? Por que o número racional ele aceita esse número, né? Porque é inaceitável, mas a gente aceita por conta da física, né? Se você pensar que a gente tem um ponto que, a partir do movimento da engrenagem desse ponto, ele consegue girar, e se eu girar mais rápido, eu consigo 2 pontos, ou até mesmo 3 vezes o 1 ponto que a gente tinha. Então tá vendo que existe esse diferencial a partir da aceleração ou desaceleração, né? Então, se eu tô no 3x e eu coloco menos nesse 3x, eu não volto pro 1. Só que para mim colocar o menos aqui, eu tenho que fazer isso aqui, ó. Né? Eu tenho que fazer assim, ó. Eu tenho que colocar um menos que é proporcional a ele. E esse proporção, ela tá aqui assim, ó. Tá no sinal. Opa, vamos fazer de novo. A proporção tá aqui, ó. Vamos juntar aqui, ó. Então, para mim daqui para cá é um menos, né? Para mim ir daqui para cá é um mais. Eu tenho que fazer isso aqui, ó. Então, olha só. E aí o que acontece? Eu vou pegar isso aqui, ó, e vou colocar aqui, ó, menos 3x para voltar. É o mesmo caminho, é o caminho, então, ó. Menos a subtração é o caminho. Né? Se a gente quer o mais, a gente para no meio do caminho e pula. Né? Bom. Fascinante. Tá. Movimento retilíneo uniformemente variado. Eu peguei um mapa mental aqui. O objeto se move com aceleração constante, ou seja, sua velocidade varia uniformemente no tempo. A aceleração média é igual a ΔV sobre ΔT. E aí aqui a gente tem a função horária da velocidade. Agora a gente quer ver a função horária do espaço-tempo, da posição. Porque calcular uma posição quando a velocidade é constante é fácil, né? Você tem aqui, né? Eu quero a posição de um objeto. Então eu vou pegar esse exemplo aqui, ó. Então eu quero a posição desse objeto que caminha para cá, né? Então, se aqui, daqui para cá e daqui para cá é igual, né? No sentido da velocidade, ó, né? Então, se eu tiver aqui se eu colocar aqui, ó, eu quero a posição na velocidade 3 em 3v. Em 3v quer dizer que ele está aqui, ó,
que o objeto ele tá aqui. Em 2V tá aqui. Em 1V tá aqui. Em V0 tá aqui. Ok? Então é fácil, né? O V, esse V significa para nós o quanto ele andou sobre o tempo, né? Vamos de novo, ó. O quanto que ele subtraiu daqui sobre o tempo. O que que essa cruz vai fazer? Essa cruz ela vai para cá, ó. Olha que legal. Então eu tenho um tempo, no tempo 1 mais o V1. Então o que que isso quer dizer? Isso aqui quer dizer, ó, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Tô brincando. Isso aqui quer dizer que é o delta V sobre o delta T. E isso aqui, ó, é constante. É constante nesse ângulo aqui, ó. Assumindo assumindo um universo enorme, ó, de tempos, né? Na escala de tempo, né? Eu tenho um universo de tempo. Eu prendi essa cruz aqui, ó, essa razão matemática aqui. Por quê? Isso aqui, ó, é o V que a gente tem ali sobre o quanto ele andou, a velocidade sobre o tempo, né? Então, vamos lá. Agora, se eu variar os ângulos aqui, ó, nessas posições, a velocidade vai variar, não vai? Aqui, ó. Se eu fazer isso aqui, vamos ver. Bom, vamos fazer de novo, ó. Esse aqui é o compasso. É o compasso do space, né? Do espaço. Compasso do espaço, né? Ele vai fazer assim, ó, com a corda, né? Com a nota. Aí, se a gente somar isso aqui, não fica a função? Delta V sobre delta T. Agora esse ponto aqui, ó, ele vai, né? Vai ter o que vai acontecer? Ele vai andar assim, ó. Né? Então vocês viram que o que mudou? A gente tinha uma reta e agora a gente tem uma aceleração, né? Então eu posso, com a mesma reta que a gente tinha, fazer ela esticar ou fazer ela encolher. A gente tem como acelerar ou retardar, né? E aí, para calcular essa aceleração, o espaço em que eles se encontram já muda tudo, porque essa variação de velocidade conforme o tempo não é constante mais. Ela vai variar a partir da aceleração. Então, como que a gente vai ver isso? A gente vai ver isso aqui assim, ó. O espaço, né? Olha o S, né? O S.
o espaço em que ele vai se encontrar vai ser igual ao espaço inicial, então ao pontinho inicial, pontinho inicial mais velocidade inicial, né? Então a velocidade inicial aqui, ó, vezes t. Então aqui até agora é a função normal, né? S0 mais VT. E agora, o que nós vamos arrumar na fórmula? A gente vai ter que colocar um gadget aqui, ó, né? A gente vai colocar uma tomada aqui, ó. E aí essa tomada, ela vai significar para nós isso daqui, ó. Ela vai trazer a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. O que é a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2? É isso que a gente vai buscar aqui. A aceleração não é o ângulo desse ponto na contração do universo? O universo é enorme, só que aqui, ó, o universo é enorme, mas esse ponto se está aqui e descontrai aqui. Ele poderia ser maior? A abertura dele poderia. Agora imagina que esse ponto ele tá fazendo assim, ó, tá contraindo assim ou tá contraindo assim. Então isso é a aceleração, né? É o quanto treme desse ponto por tempo, né? Então isso aqui, ó, é um tempo, é uma aceleração. Só que essa aceleração ela é multiplicada pelo tempo ao quadrado. O que esse tempo ao quadrado significa para nós? Quer dizer que eu acho que o tempo ao quadrado sobre 2 vamos lá aqui. Ó, a gente está afirmando uma aceleração, né? E enquanto aceleração, a gente precisa do espaço-tempo que ela passou, ó, 0, aceleração. E aí ela contraiu aqui e foi daqui para cá, né? E aí ó o quadrado aqui, ó. Então esse vezes esse, o quadrado aqui, ó, é a exponencial, né? O quadrado do tempo revela a exponencial para essa passagem aqui, ó, para o espaço, para a dimensão do espaço. Então você tem aqui, ó, o ponto, e aí com um tempo, com dois tempos, né, a aceleração ela vai ser dimensionada pela exponencial mesmo, quadrado dividido por 2. E aí essa divisão por 2 vai ser a média, né? Vamos aqui, ó, média. Então, vamos lá, vamos ver se está certo. Aqui, ó. Aceleração vezes tempo ao quadrado dividido por 2. Vamos ver. Com certeza que vai explicar. Não.
Por quê? É, vamos tentar nós de novo aqui, ó. Média. Então a gente tem metro. Ah, tá. Não, vamos ver. Aceleração é metro por segundo ao quadrado. Então o tempo vezes o tempo em segundo ao quadrado dividido por 2. Então será que é para poder colocar o tempo sobre a medida da aceleração, né? Ah, não, é por causa da física mesmo. Que aqui, ó, se a gente tem um ponto e a gente contrai ele acelerando, ó, o que acontece? A razão da proporção que eu piso aqui, ó, faz com que eleve ao quadrado, né? Então todo pisar, toda mudança da aceleração positiva tem esse intervalo. Aumenta o tempo também, aqui, ó. É como se mudasse o tempo. Vamos sedimentando. A gente tá aqui pra errar e conhecer que erro. Vamos ver se. Ó. Então a gente vai colocar aqui, ó, e vai integrar essa razão aqui, ó. AT ao quadrado sobre 2. E aí ela vai desimportar para nós qual que é a posição desse ponto no espaço-tempo. Não sei se tem aqui, ó. Mas se a gente acha exercícios de posição. Vê se a gente acha. Não, aqui não vai ter. Ah, não vai ter sim. Bom, vamos pegar esse aqui. Valor da velocidade. Vamos ver esse aqui, ó. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo ao quadrado. Então isso é o valor dele da aceleração. Em cada segundo ele anda 5 metros. E percorre uma distância de 1 quilômetro. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? A velocidade média, a aceleração é igual à velocidade média. Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo. De 5 metros por segundo ao quadrado. E percorre uma distância de 1 quilômetro. Então o space é igual a 1 quilômetro. É o ponto que ele se encontra. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo nesse trecho? Velocidade média é igual a distância sobre tempo.
né? A aceleração é igual à velocidade média. A gente tem 5 metros por segundo. Não. Qual é o valor da velocidade média do carro em metros por segundo? A gente quer metros por segundo. Acho que é esse aqui. Esse é igual a S0 mais V0 vezes o tempo mais AT ao quadrado sobre 2. Será que é essa fórmula aqui, ó? Um carro parte do repouso com aceleração de 5 metros por segundo. Então ele parte do repouso. Instante 0, velocidade 0. E percorre uma distância de 1 km. 1 km. 1 km. 1 km é igual a 1000 metros, né? 100 metros. 100 metros. Não, acho que é 100 metros, né? 100 metros é igual... Não, eu acho que é 1000. 1000 metros. É igual a T mais 5 T ao quadrado sobre 2. Né? Vamos ver. Deixa eu só ver esse quilômetro aqui é. Quantos metros é 1 quilômetro? Ah, é 1000. 1000. Então, vamos lá. A gente tem 1000 metros é igual a 2,5 T ao quadrado mais T. Vamos lá. Como é que eu vou fazer? Quando eu tenho T mais 5T. Acho que aqui, ó, né? T ao cubo. 5T. Não, 5T ao quadrado. Tá multiplicando. Ai, eu não sei fazer isso não. Caramba. Vai, já sei o que eu vou fazer. Deixa eu ver. Será que eu posso cortar esse aqui? Acho que pode. 2. Velocidade em metros por segundo. 2 quilômetros é igual a T. 5T ao quadrado mais T. Então, tá multiplicando, tá se dividindo, né? Dividido por 5. 4. Eu não sei fazer isso não.
Deixa eu tentar de novo. Vamos tentar de novo aqui. Então eu estou pedindo aqui a velocidade. Qual é o valor da velocidade média do carro? Então, velocidade média. Vamos voltar aqui. Ai. Então, aceleração, velocidade. Aceleração é igual a velocidade sobre o tempo. Vamos lá. Velocidade sobre o tempo. Então, eu tenho aceleração, né? Vamos lá. Agora é o que vai dar, ó. 5 metros por segundo ao quadrado é igual a velocidade, é o que a gente quer, né? E o tempo, uma distância de 1 km. Tempo a gente também queria. A gente não tem tempo nem a velocidade. Então o que a gente vai fazer? A gente tem só aceleração. Então acho que a gente tem que jogar nessa fórmula aqui, ó. Velocidade é igual a V0, que a gente tem, mais posição vezes o tempo. Então aqui a gente vai conseguir, ó, velocidade. A gente vai achar a velocidade aqui agora, ó. É igual a 0 mais 5 t. Então, se a gente substituir o V é igual a 5t. Não, peraí. Se colocar 5t aqui, ó, a velocidade vai ser 2,5. 5 vezes 5 segundos. Vamos perguntar lá como é que faz. Cadê o exercício? Vamos ver. A velocidade média é calculada pela divisão da distância percorrida pelo tempo. Então vamos aprender aqui agora. Divisão da distância percorrida pelo tempo. Velocidade média é igual a distância pelo tempo. Sabemos que a distância foi igual a 1 km, entretanto não conhecemos o valor do tempo. Então a gente sabe que a distância é de 1 km. Então, para calcular esse valor, iremos usar a função horária, considerando as seguintes informações. V0 igual a 0, delta S igual a 1 e aceleração igual a 5 metros por segundo. Substituindo esses valores na função horária, encontramos tempo de 20 segundos. Então vamos aprender a fazer essa função horária.
função horária. Foi o que eu tentei fazer, mas não consegui. V igual a V0 mais AT. Então a velocidade inicial. Ah, tá. Ó, distância de... Ah, não. No caso vai ser a distância mesmo. S igual a S0 mais VT. Então o que a gente tem aqui? 1000 metros é igual a 0 mais a velocidade é 5 metros por velocidade é mais VT não, peraí, 0 T V igual a S0 mais VT, a velocidade é 0 t mais aceleração T ao quadrado sobre 2. Então é 5 t ao quadrado sobre 2. Então nisso aqui a gente até meio que chegou, né? Só que acho que eu não consegui colocar esses zeros. Vamos lá. Olha como é que faz aqui. Vamos ver. T, a gente isola o t ao quadrado. E a gente pega, multiplica esse por esse. Vai ficar 2000 metros. Aí a gente passa esse que está multiplicando para lá, dividindo por 5. Pronto, é isso. T ao quadrado é igual a 400. Então a raiz quadrada de 400 é 20. 20 vezes 20, 400. Bom, agora achou o tempo. O valor do tempo podemos calcular a velocidade média do movimento. Então a velocidade média é igual a delta S sobre delta T, que é igual a 1000 dividido por 20. Corta 50 metros por segundo. Essa parte desses cálculos assim, a gente precisa de... vamos ver aqui, a velocidade média, quantos disso tá em média durante a corda, né? Nessa corda aqui, quanta distância, né, essa corda tá girando. A posição é o quanto movimentou, né, em determinado tempo. Acho que eu não... vamos ver aqui, uma coisa que eu acho que eu não entendi. Dentro dessa equação,
Que a equação não é S igual a S0 mais VT. Ah, velocidade... Deixa eu ver aqui. Ah, é velocidade inicial. É V0. Bom, isso que é estudar, né? A gente tá tentando fixar, pensar nessa questão. Só que tem uma outra equação dentro desses casos de movimento retilíneo uniforme que foi descrita por um camarada muito foda, que é o Torricelli. Então vamos dar uma abordada nele. O evangelista Torricelli. E aí a equação de Torricelli. A equação de Torricelli é uma equação proposta pelo físico e matemático italiano Evangelista Torricelli. O primeiro registro da equação na literatura remonta aos estudos de Torricelli a respeito do movimento da água. Ao tentar determinar a velocidade de saída de um jato de água jorrando de um pequeno orifício de um recipiente, ele notou que a velocidade do fluxo seria igual à velocidade de uma gota em queda livre. Comumente essa equação aparece nos livros didáticos como uma forma calcular a velocidade final de um corpo em movimento retilíneo uniformemente variado. Ou seja, com aceleração constante, sem a necessidade de se conhecer o intervalo de tempo em que este permaneceu em movimento. Então a gente não precisa mais do intervalo de tempo. Então, sem tempo. Vamos lá. Ao tentar determinar a velocidade de saída de um jato de água de um pequeno orifício de um recipiente, ele notou que a velocidade do fluxo seria igual à velocidade de uma gota em queda livre. Então a gente tem a velocidade final de um corpo. Com aceleração constante. Então essa aceleração constante geralmente vem de uma fonte, né? É determinada pelo balanço da fonte. Vamos lá. Constante necessidade de conhecer o intervalo. Olha que legal. Movimento que um corpo ou ponto material executa ao deslocar-se apenas em... que legal. Então, quando ele desloca no espaço, quer dizer que ele está com uma mudança de posição, variando a posição. Então, a equação tem a forma da equação. A gente tem uma velocidade
uma aceleração ao quadrado é igual vai ter que ser igual a velocidade zero inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração, duas acelerações, vezes a variação do onde representa o deslocamento. Aqui, ó, x deslocamento. Pela cinemática, esta equação pode ser deduzida a partir das seguintes equações. Então essa aqui é a equação da posição, né? Então assim a gente começa a entender a equação da posição. Olha que legal. Então a gente tem a posição é igual a S0 mais VT mais AT ao quadrado sobre 2. Né? E aí o que acontece? Essa variação da posição é o que assume a mudança da velocidade, né? Porque a velocidade, ela é isso aqui, ó. Ela é um ponto adimensional no universo que está parado, né? Mudando isso aqui, esse intervalo. Então, a variação desse intervalo aqui, ó, o que é esse intervalo? É o quanto é o RPM, é rotações por aceleração, né? Então, quanto de rotações por aceleração esse eixo tem nessa armação científica de dado, representa a posição, a variação da posição, ou seja, a velocidade. Então, a velocidade, ela vai desimprimir isso aqui tudo. Então, isso aqui vai variar, certo? Tá, se eu variar isso daqui, eu posso ter uma onda maior, uma onda menor, ou ficar parado, rodando na mesma volta, né? Então aqui eu posso ficar parado, né? Ou seja, isso quer dizer que eu tenho V0, V inicial é 0. Aqui eu posso ter um V inicial menor e um V inicial maior. Não. Na verdade, eu posso variar. Isso vai representar para mim a aceleração por rotação, né, nesse eixo. E o que é como se tivesse a bicicleta aqui, ó, né? E aí acontecesse do seguinte: quanto maior for a coroa atrás, maior vai ser a rotação, maior a velocidade.
Então olha só o compasso. Tá vendo? Varia o compasso. Tá, então esse aqui é o compasso. E por que que ele tá com o tempo, né? Vamos ver aqui, ó. A gente já sabe, né? Porque quando quanto mais rotações, menos em um tempo a gente tem mais V. Então varia com o tempo, uma vez que é constante. E aí, né, isso aqui a gente já entendeu. Só que essa aceleração aqui vai ser o ângulo, né? A mudança de marcha. Aqui, isso aqui vai mudar a marcha. Mudando a marcha, o que vai acontecer? O V vai mudar, né? Então, se eu quero mudar a marcha, a aceleração, eu vou ter que colocar a aceleração para mim, ela vai ter que fazer esse tempo que está associado à velocidade, né? Que é o tempo que tempo é como se fosse, né? Que a gente viu lá atrás. Essa velocidade que assume potência por tempo de haver, né? Se tem velocidade é porque tem uma força aplicada. Então o tempo dessa força aplicada tem um haver, tem a aceleração. E aí, para a gente mudar a aceleração, a gente tem que colocar ela a uma mudança. Então a gente exponencia uma mudança. E essa exponenciação dessa mudança vai ser isso daqui, ó. Mudar a corrente está para cá, ó, fazendo a velocidade aqui, né? Quando eu mudo, eu salto essa potência, eu coloco ela ao quadrado, o tempo ao quadrado, eu coloco a corrente para cá, ó. Não é? E aí sim eu mudo a marcha. Só que como a gente está passando daqui para cá e continua com essa ordenação aqui, ó, esse eixo em comum, eu tenho que dividir o 2 por 2 para gerar a média, né? Então, sempre uma mudança vai me pedir para dividir por 2, ó. Se eu fosse para cá, a mesma coisa, né? Eu vou fazer uma aceleração, vou pegar o tempo e vou transformar ele, vou exponenciar essa aceleração vezes o tempo, que para mim representa a mudança de VT. Então, para eu mudar a VT, eu preciso de somar o AT ao quadrado, né? AT ao quadrado sobre 2, para que eu modifique a marcha, né? Eu modifique a rotação por mudança de marcha, de engrenagem, de tempo. E aí, aqui, ó, eu já não tenho mais esse espaço que modifica, né, essa rotação por pressão de associação de engrenagens em movimento. Aqui eu tenho o movimento em queda, né? É um movimento que é dependente de uma força. Ele não precisa de variar. A velocidade não precisa de passar do tempo, não. A gente já tem o quadrado aqui,
instalado aqui, ó, fazendo exponenciação. Então, o que é a velocidade ao quadrado? Você vai fazer meio que isso aqui, ó. Você meio que vai fazer uma sombra de V, ó. Então vai ser como se você tivesse vendo, e olha só, ao quadrado. E aí nós vamos pegar o 2 e vamos associar com a aceleração vezes a variação de espaço. E aí o tempo ele não vai interferir, né? Vamos lá. Pela cinemática, isolando na equação 2, temos que tempo é igual a V menos V0, o delta V sobre a aceleração. Tá isolando T na equação. Realmente. T vai ficar, T é igual a V menos V0 dividido por A. Substituindo na equação 1, temos que x menos x0, né, posição final menos posição inicial, é igual a V0, posição final, que multiplica o posição inicial menos posição final dividido por A, mais A sobre 2. Pelo teorema do trabalho energia, o teorema do trabalho energia diz que o trabalho produzido por uma força em um determinado corpo é igual à variação de energia cinética desse corpo. Trabalho produzido por uma força em um determinado corpo é igual à variação de energias cinética desse corpo. Entendi. Nossa, isso aqui é... isso aqui é muita matemática pra mim. Mas quem que foi o Torricelli, né? Foi o evangelista Torricelli. Nasceu em 15 de dezembro de outubro de 1608 em Roma, filho primogênita de Gaspare Torricelli e Catarina Angetti. Sua família era de Faenza, na província de Ravenna, então parte dos estados pontifícios. Seu pai era trabalhador têxtil e a família era muito pobre. Vendo seus talentos, seus pais o enviaram para ser educado em Faenza, aos cuidados de seu tio Giacomo, um monge que primeiro garantiu que seu sobrinho recebesse uma educação básica sólida. Ele então escreveu o jovem Torricelli em um colégio jesuíta em 1624, possivelmente aquele em Faenza, para estudar matemática e filosofia até 1626, quando seu pai Gaspare já havia morrido. Como Torricelli perdeu
O pai, muito cedo, foi educado pelo tio que enviou para Roma em 1627, a fim de estudar ciências como o beneditino Benedetto Castelli, professor de matemática do Colégio de Sapienza, atualmente Universidade de Roma. Em 1632, logo após a publicação do Diálogo sobre os dois principais sistemas mundiais de Galileu, Torricelli escreveu a ele dizendo que o lia com o deleite de alguém que, já tendo praticado toda a geometria com mais diligência e tendo estudado Ptolomeu e visto quase tudo de Tycho Brahe, Kepler e Longomontanus, finalmente, forçado pelas muitas congruências, veio a aderir a Copérnico e era um Galileu de profissão e seita. O Vaticano condenou Galileu em junho de 1633 e esta foi a única ocasião conhecida em que Torricelli declarou abertamente que sustentava a visão copernicana. Além de várias cartas, pouco se sabe sobre as atividades de Torricelli entre os anos de 1632 e 1641, quando Castelli enviou a monografia de Torricelli sobre a trajetória dos projéteis para Galileu, então prisioneiro em sua vila em Arcertre. O envio desta obra por Castelli a Galileu em 1641, com uma proposta para que Torricelli fosse residir com o sábio florentino, levou a que Torricelli partisse para Florença, onde conheceu Galileu e onde o serviu como amanuense durante os últimos 3 meses de sua vida. Sua curta relação com um grande matemático permitiu a Torricelli terminar o 5º diálogo sob a direção pessoal de seu autor. Foi publicado por Viviani, outro aluno de Galileu. Depois da morte de Galileu em 8 de janeiro de 1642, o grão-duque Ferdinando II de Médici pediu a Torricelli para suceder a Galileu como matemático grão-ducal e catedrático de matemática na Universidade de Pisa. Pouco antes da nomeação, Torricelli pensava em voltar a Roma porque não havia mais nada para ele em Florença, onde havia inventado o barômetro. A descoberta deste princípio que perpetua a sua fama. Tubo de Torricelli, vácuo de Torricelli. Aconteceu em 1643. O Torricelli, símbolo Tor, uma unidade de pressão, recebeu seu nome. Torricelli também é famoso pela descoberta de um sólido infinitamente longo, que hoje é chamado de trombeta de Gabriel. Cuja área superficial é infinita, mas cujo volume é finito. Esta propriedade foi vista como um paradoxo incrível por muitos contemporâneos, incluindo o próprio Torricelli, que tentou várias demonstrações alternativas e desencadeou uma controvérsia sobre a natureza do infinito com o filósofo Thomas Hobbes. Alguns supõem ter sido esta a origem da ideia de um infinito completo. Não havia muito conhecimento a respeito do trabalho em geometria de Torricelli quando ele aceitou o cargo de honra, mas depois de publicar a ópera geométrica 2 anos depois, ele se tornou muito estimado nessa disciplina. Ele estava interessado em óptica e inventou um método pelo qual lentes microscópicas podiam ser feitas de vidro que poderia ser facilmente derretido em uma lâmpada. Como resultado, ele construiu vários telescópicos e microscópicos simples. Várias lentes grandes, gravadas com seu nome, ainda estão preservadas em Florença.
Em 11 de junho de 1644, ele escreveu a famosa carta de Michelangelo Ricci. Noi viviamo sommersi nel fondo de um pelago de areia. Vivemos submersos no fundo de um oceano de ar. Com certeza. Torricelli morreu de febre, provavelmente tifoide, em Florença no dia 25 de outubro de 1647, 10 dias após seu 39º aniversário, e foi enterrado na Basílica de São Lourenço. Ele deixou todos os seus pertences para seu filho adotivo Alessandro. Pertencentes a esse primeiro período estão seus panfletos sobre Solidi, Sperali, Contatti e a maior parte das proposições e diversos problemas que foram reunidos por Viviani após a morte de Torricelli. Este trabalho inicial deve muito ao estudo dos clássicos. 68 anos após a morte de Torricelli, seu gênio ainda enchia seus contemporâneos de admiração, como evidenciado pelo anagrama abaixo do frontispício de Lezioni Academic de Evangelista Torricelli, publicado em 1715. Envirece Galileus alter, que significa que floresce outro Galileu. Em Faenza, uma estátua de Torricelli foi criada em 1868 em agradecimento por tudo que Torricelli havia feito no avanço da ciência durante sua curta vida. O asteroide 7437 Torricelli é uma cratera na Lua. Foram nomeadas em sua homenagem. Que legal. Faenza. Faenza. Aqui, ó. Faenza. Faenza. Itália. Em qual lugar do planeta? Itália, bem aqui. O barômetro. O trabalho de Torricelli. Vamos pegar aqui. Barômetro. O trabalho de Torricelli levou às primeiras especulações sobre a pressão atmosférica e a invenção corolária do barômetro de Mercúrio, o princípio que foi descrito já em 1631 por René Descartes. Embora não há evidências de que Descartes jamais construiu tal instrumento, esta foi a invenção-chefe de Torricelli. Este instrumento foi denominado assim devido a duas palavras gregas com o significado de duas medidas de peso, uma vez que uma coluna de ar é pesada em oposição a uma coluna de mercúrio. Então vejam só, isso aqui é um experimento, abrindo o visualizador multimídia. Isso aqui é um experimento onde em uma coluna cheia de ar, cheia de água, né? Ela é virada contra uma água, né? Um pote de água. E aí
um pouco de água desce e uma pressão impede que o resto desça, né? Forma uma coluna de ar aqui. Isso aqui para nós significa pressão de ar. O barômetro surgiu da necessidade de resolver um problema prático. Fabricantes de bombas hidráulicas do Grão-Duque de Toscana tentavam levar a água à altura de 12 metros ou mais, mas descobriram que 10 metros era o limite de sucção das bombas, como descritos nos diálogos de Galileu Galilei. Após a morte de Galileu, Torricelli propôs que vivemos em um mar de ar, que exerce uma pressão análoga em muitos aspectos à pressão da água em objetos submersos. De acordo com esta hipótese, ao nível do mar, o ar na atmosfera tem um peso que é aproximadamente igual ao peso de uma coluna de água de 34 pés. Quando uma bomba de sucção cria um vácuo dentro de um tubo, a atmosfera não empurra mais a coluna de água abaixo do pistão, mas ainda empurra para baixo na superfície da água do lado de fora, fazendo com que a água suba até que o seu peso contrabalance o peso da atmosfera. Como é que é? Quando uma bomba de sucção cria um vácuo dentro de um tubo, então é aquilo que a gente viu ali no desenho. Um vácuo. Aqui é um vácuo, é um lugar que não tem nada. A atmosfera não empurra mais a coluna de água para baixo do pistão. Então, a atmosfera aqui, o vácuo, ela não empurra mais a água para baixo, né? Não há deslocamento, mas ainda empurra para baixo na superfície da água do lado de fora, fazendo com que a água suba até que seu peso contrabalance o peso da atmosfera. Então, existe um contrabalanceamento entre o peso da água aqui dentro e o peso da atmosfera. Então, a pressão que está aqui é a mesma pressão da atmosfera. Então, esse aqui é um barômetro. Essa hipótese pode tê-lo levado a uma previsão impressionante que uma bomba de sucção só poderia levar o mercúrio, que é 13 vezes mais pesado que a água. Então só o mercúrio conseguiria, né? Que é mais leve que a água. A 1/3 da altura da coluna de água, 76 centímetros, em uma bomba semelhante. É possível, entretanto, que Torricelli tinha realizado o experimento com mercúrio primeiro, e em seguida formulado sua hipótese do mar de ar. Uma segunda previsão inequívoca da hipótese do mar de ar de Torricelli foi feita por Blaise Pascal, que argumentou e provou que a coluna de mercúrio do barômetro deveria cair em altitudes mais elevadas. Na verdade, ela caiu ligeiramente no topo de uma torre cineira de 50 metros e muito mais no pico de uma montanha de 1.460 metros. Então, em 1643, Torricelli criou um tubo de aproximadamente 1 metro, selado no topo, preenchido com mercúrio e colocado verticalmente numa base com mercúrio. A coluna de mercúrio é de aproximadamente 76 centímetros, deixando o vácuo
Torricelliano acima. Aqui. Vácuo. Torricelliano. 76 centímetros. Como sabemos agora, a altura da coluna oscila com a pressão atmosférica no mesmo local, fato que desempenha um papel fundamental na previsão do tempo. Então isso aqui ajuda a previsão do tempo. Tempo varia com a pressão da atmosfera. Mudanças na linha de base, na altura da coluna em diferentes elevações, por sua vez, fundamentam o princípio do altímetro. Assim, esse trabalho nas suas bases para o conceito moderno de pressão atmosférica. O primeiro barômetro, um instrumento que mais tarde desempenha um papel fundamental na previsão do tempo, e o primeiro altímetro de pressão, que mede a altitude, frequentemente usado em caminhadas, escaladas, esqui e aviação. Altímetro, que mede a altitude e frequentemente usada. A descoberta do princípio do barômetro perpetuou sua fama. Tubo de Torricelli, vácuo torricelliano. O Thor, uma unidade de pressão usada em medidas de vácuo, recebeu esse nome em sua homenagem. Thor. De pressão a vácuo. Vácuo. Outras contribuições. Torricelli também estudou, ainda quando era jovem, a geometria grega em uma época onde outros grandes cientistas estavam fazendo novos avanços nesta. Torricelli observou em seus estudos que um polígono regular tem lados iguais. Um de seus eixos de simetria une dois vértices opostos ou os pontos médios de dois lados opostos. Se, por outro lado, não tem lados iguais, um de seus eixos de simetria unem em vértices como o ponto médio do outro lado. Com base nessas observações, ele acabaram por classificar tais sólidos de rotação em 6 tipos. Estudou suas propriedades e apresentou algumas novas proposições e novas relações métricas para os corpos completos da geometria elementar. Em sua Ópera Geométrica, falava-se sobre sua brilhante ideia de, tomando-se um ponto de uma hipérbole lateral, tendo a equação xy igual a 1, e tomando-se a área comprimida pela secção ilimitada da hipérbole de assintota x. A assintota x é a ordenada do ponto escolhido, embora cada área tenha um tamanho infinito. O sólido gerado rotacionando completamente a assintota, apesar de uma extensão ilimitada, contudo, tem um volume finito calculado por Torricelli, como a onde a abscissa do ponto tomado na hipérbole. Polígono regular. Isso é muito interessante para a época. A prova de Torricelli, largamente admirada por Cavalieri e imitada por Fermat,
consistia em supor que o sólido gerado por rotação, para ser decomposto em um infinito número de superfícies cilíndricas de eixo X, todas tendo uma mesma área lateral, todas colocadas em correspondência biunívoca com as secções de um cilindro apropriado, e todas iguais à superfície desse cilindro, o princípio dos indivisíveis curvos segue a conclusão de que o volume desse cilindro é igual ao volume do sólido gerado por rotação da secção de uma hipérbole considerada. Em termos modernos, o processo de Torricelli é descrito dizendo-se que a integral em coordenadas cartesianas é substituída pela integral em coordenadas cilíndricas. Ainda usando os indivisíveis curvos, Torricelli encontrou várias outras coisas em 1643. Os resultados foram, então, indivisíveis curvos. Vamos ver. Indivisíveis curvos. Torricelli. Não tem nenhuma imagem, não? Indivisíveis curvos, geometria. Ainda usando os cadê? Processo de Torricelli descrito dizendo que a integral em coordenadas cartesianas é constituída pela integral em coordenadas cilíndricas. Então acho que é aqui, ó. Essa imagem que deve... Ainda usando os indivisíveis curvos, Torricelli encontrou várias outras coisas. Em 1643, os resultados foram comunicados a Fermat, Descartes e Roberval, que os acharam muito elegantes e corretos. Métodos indivisíveis. É que a gente teria que aprofundar. Mas beleza, fica aí de dever. Em um dos seus tratados que falava sobre o ângulo e movimento das águas,
se é muitas vezes lhe atribuiu o criador da hidrodinâmica. Bom, toda descoberta, a gente tem, toda ciência é uma imaterialização da natureza. Que prende, né? Que prende ela no foco mais certo, ou seja, que contrai mais certeza de se comunicar cientificamente. Porque é assim, né? A gente está se formando artistas da imaterialização da natureza para desrevelar o processamento desses dados e desacordá-los eles em uma garantia de melhoras de vidas, né? De técnicas de melhoras de vida, como essas instrumentações de aparelhos, né? O altímetro, que permite as navegações, a fórmula que permite a computação entregar dados que são formalizados, que são uma forma de orientação na navegação. Então isso tudo é muito incrível e é uma simbolização que consegue descrever mais rápido o entendimento das variações dos movimentos. E aí coloca a gente, ou seja, coloca a gente adestrado para esse tipo de lazer, né? Pessoas como essa somos nós, são vocês, são eu, né? Não existe uma fórmula para se tornar alguém assim, né? Não é que a pessoa ela nasce qualificada para isso, né? Existe um erro que é muito equívoco pela sociedade, que se faz de saciações, né? Acontece que, diferente de nós, pessoas como essas, elas estão distantes dessas saciações comuns, pois elas buscam a fome daquilo que é incomunicável ainda, para que a partir dessa incomunicação apresente sensibilidade, agustividade, paciência, para que as pessoas se implantem e modifiquem suas vidas para que elas consigam se amparar na natureza, né? E não sair por aí desamparando a natureza para essas saciações que nunca desaparecem. Sempre tem-se a precisar de mais, né? Bom, é isso, pessoal. No vídeo de hoje a gente deu mais uma conscientização, né, dessa administração das acelerações constantes, né, que são elemento desse plano de movimentos, né, de captações de fontes, de coordenadas desescalares, de contrações, para nos encontrar em pressões de estabilidade, em planos de pressões de estabilidade admitida, e
E aí no próximo vídeo a gente já pode começar a partir para a revelação de outros conhecimentos nesse infinito que desinfinita-se por méritos de descobertas desses artistas, né? E aí a gente vai apreciando e vai criando até certas vontades, certos estímulos para poder para poder sentir, né? Tudo isso. Um abraço para vocês, até o próximo vídeo. Fui.